Leia a Bíblia toda em um ano. Essa é a nossa proposta desse ano, de ler a Bíblia toda em 365 dias. E hoje é o 15º dia e nós iniciamos por Gênesis. Não vamos seguir a ordem, dessa Bíblia, e o próximo livro vai ser Mateus. Espero que você tenha sido e tem sido abençoado com a leitura diária. E como sempre, quero deixar um aviso que se você perdeu algum dia da leitura, aqui na descrição tem a playlist e no final vai aparecer aqui na tela em algum lugar o vídeo da leitura anterior. Bom, nós estamos em Gênesis, quase terminando o livro de Gênesis. Hoje vamos ler o capítulo 43, 44 e 45. E na leitura do dia anterior, nós lemos e vimos que o faraó, José, ele estava na prisão e José então vai revelar o sonho do faraó, porque ninguém tinha conseguido revelar. E um dos servos dele lembrou que na prisão José havia interpretado o sonho dele, não só dele como do padeiro também. Então José é chamado para revelar o sonho de Faraó. É interessante porque José ele diz que não era ele que revelava, e sim Deus que usava ele para interpretar esse tipo de sonho. Então José vai falar que o sonho tem a ver com 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. E aí ele diz o que deveria ser feito. Então o faraó Potifar acaba colocando José como o homem que é o braço direito dele, vamos dizer assim. Ele era o homem que governava e mandava em todo o Egito, abaixo dele. E tudo que ele deu cartão verde, como nós dizemos assim. Isso a gente viu tudo lá no capítulo 41. E essa fome ela se estendeu além do Egito, por todo o Egito e fora do Egito, e atingiu essa fome até Canaã. E você então vê que a família de José, o seu pai, Jacó, os seus irmãos, também estão passando por esse momento de dificuldade, de escassez, de alimento. Então eles sabem que o Egito está com celeiros fartos, então os irmãos vão até o Egito. E então José reconhece que são os seus irmãos, os irmãos não reconhecem quem é José, e José então conversa com os irmãos, dão alimento em troca aí de não só da compra, mas em troca de que eles tragam o filho mais novo, o irmão mais novo dele, que é Benjamim. Então ele fala, olha, eu vou liberar o alimento, vocês vão, eu vou pegar um de vocês para deixar aqui, e vocês então, que é Simeão, e vocês vão todos lá para casa do seu pai e traga-os aqui, traz Benjamim aqui. E interessante que eles voltam, José não pega o dinheiro, coloca o dinheiro, devolve o dinheiro na bolsa. E aí eles contam essa história para Jacó quando chega. E então o Jacó ele não concorda que o Benjamim, o seu filho mais novo, vá para o Egito. Ele falou, pô, já perdi José. Ele não sabe, eles não estão sabendo. Já perdi José. O Simeão já está lá. E eu ainda vou permitir que vocês levem Benjamim. Então assim se encerrou o capítulo 42.
Então, se você puder acompanhar, abra sua Bíblia. Vamos ler então do 43 em diante. Faça suas anotações e vamos seguir essa linda história, né, de José e esses 11 irmãos. Capítulo 43, ele diz assim que a fome ele se agravou na terra de Canaã. E quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estava para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu. Vocês não me verão novamente se não trouxerem o seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxer o seu irmão. Porque vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque se disseram ao homem que tinha um outro irmão, né? Por que você disse para esse homem que você tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre a nossa família. Responderam: quis saber seu pai, se ainda estava vivo, se vocês têm outro irmão. Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: traga o seu irmão? Judá disse ao seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também os nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivesse perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu filho, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Leve também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia quando estiverem diante daquele irmão, daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder os meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: esses homens almoçarão comigo ao meio-dia. Levem-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que tivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender e nos tornar escravos e tomar os nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disse: ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoctar e ao abrirmos os sacos, descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta, aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam.
Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para os seus jumentos. Quando foram avisados que almoçaria lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvavam-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-lo, José quis saber: como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para o seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionada por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto, aonde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos aonde deviam sentar-se, e, para o espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que o dos outros. Eles comeram e beberam à vontade com José. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque o meu copo de prata na boca do saco, do mantimento mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando havia percorrido apenas uma distância curta e mal havia saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens e repetiu para eles as palavras de José: do que o Senhor está falando? Disseram os irmãos: somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessa. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos no saco? Nós os trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa de seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos os seus escravos. A sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo, e os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, e começou pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e o retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabemos que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós, não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria coisas dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra.
Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a nós, seus servos: Você tem pai ou irmão? E nós respondemos: Sim, meu Senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido de sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe, do nosso pai, e o ama muito. O Senhor nos disse: Traga-nos aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós responderemos: Meu Senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim voltamos para o seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: Voltem, compre mais mantimentos, nós respondemos: Só podemos voltar se o nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: Como vocês sabem, a minha mulher teve 2 filhos. Um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me matarão. Mandarão o velho infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz, e quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor garantia a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: Se não trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escrava no lugar do rapaz e que deixe voltar com os irmãos dele. Pois, como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso causaria. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. Ele disse aos seus assistentes: Saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e lhe revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Eu sou José, disse seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão de que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Nossa, foi Deus que me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou diante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar as suas muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa ao meu pai e diga-lhe: Assim diz o seu filho José. Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, aonde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. José acrescentou: Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também o meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Conte a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e o chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles.
Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Uau! A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa para a terra de Canaã. Traga o seu pai e todas as suas famílias para cá, e eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que essa terra produz de melhor. E o faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram as instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimento para a viagem. Também presenteou cada um dos irmãos com um traje novo, mas Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos, e enquanto partiam disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito de volta ao seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram ao seu pai. É governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não poderia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhe tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que morra. Que linda história! Como Deus ele é bom, como Deus ele é onipresente, onisciente, né? Onipotente. Como nós entendemos a construção de toda a história, né? Desde Abraão, né? Até, né? Começando com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e até chegarmos a Cristo Jesus. Nós sabemos que a grande revelação está no seu Filho, né? A quem o revelou, quem era o Pai. Mas quanta lição, né? De não, acho que a maior lição que nós vemos nessa leitura é o entendimento que os irmãos achavam que estavam fazendo mal, mas Deus o permitiu que isso acontecesse, para que havia um propósito maior. E o mais bonito de tudo, né? Não tem vingança aqui, né? Não tem vingança do irmão. Ao contrário, tem um amor, tem o perdão, né? O perdão que é aquilo que nos liberta. E muitas vezes o fato de nós recebermos uma dor, um mal, nos faz aquilo matar dentro da gente. E José não, José tinha um entendimento, tinha a presença do Senhor Deus, e ele realmente perdoa todos os irmãos, toda a maldade que os irmãos fizeram, e ele entende que Deus que estava realmente controlando tudo aquilo, né? E é bonita toda a história de eles receberem o pai de volta, e o patriarca, né? Um dos patriarcas, Jacó, vai então ter essa alegria aqui, né? Então a gente encerra hoje a leitura, e espero que as leituras diárias aqui tenham abençoado você e tenham ajudado a você pensar, refletir e aplicar isso na tua vida, como eu tenho pensado, né, em isso na minha também, tá bom? Mais uma vez, se você perdeu parte dos dias da leitura, aqui na descrição você tem a playlist desses 15 dias de leitura, e vai aparecer um card aqui para você fazer a leitura do dia anterior.
Então vamos terminar com uma breve oração. Maravilhoso Deus, mais um dia estamos aqui. Esse é o 15º dia da leitura de toda a Bíblia que queremos fazer esse ano. Espero que o Senhor nos conserve, nos preserve e nos incentive e nos ajude nessa jornada de conhecer mais e mais da Tua vontade sobre as nossas vidas. E que as leituras diárias possam gerar fé em nossas vidas nessa jornada, para poder conhecer mais e mais da Tua vontade, do Teu poder, do Teu cuidado, do propósito, da Tua missão nessa terra, na Sua revelação que está em Cristo Jesus. Obrigado porque temos a oportunidade de abrir a Bíblia sagrada das Suas palavras escritas nesse livro em nossa própria língua, onde o Senhor conservou para que um dia nós pudéssemos estar aqui, tendo a oportunidade de aprender mais de Ti. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar assistindo, vão estar participando, vão estar acompanhando a leitura. Que essas leituras possam abençoar a todos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e, se Deus permitir, estaremos amanhã para dar continuidade e em breve faremos o término do livro de Gênesis.